A paz esteja convosco, a paz esteja conosco. Hoje é segunda-feira, dia 19 de janeiro. O Evangelho de hoje vai nos dizer que precisamos praticar o jejum ou algum outro tipo de práticas piedosas, mas que elas nos levem a Jesus. Então vamos meditar o Evangelho de hoje. Vamos invocar a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus que é bom, a Jesus nosso Senhor e Salvador, e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 18 até o versículo 22. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhe é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha, do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres, mas para vinho novo, odres novo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na liturgia de hoje, nós ouvimos a respeito do jejum em que os discípulos de João e os fariseus faziam. E os discípulos de Jesus que não faziam. E aí foram questionar Jesus por causa disto. E Jesus foi muito claro para com os discípulos que foram lá perguntar a ele, muito claro, porque ele diz que ele está presente. O motivo do jejum está lá no meio deles, o noivo, as núpcias. Jesus dá essa configuração. Então, se ele está presente junto, então não é necessário a oferta do jejum. E Jesus depois ainda fala assim: sim, mas haverá o tempo em que ele não estará presente, já anunciando a sua morte, a ressurreição de volta junto ao Pai. É assim, a necessidade do jejum. Veja bem, meu irmão e minha irmã, o jejum, também outras formas piedosas, outros tipos de sacrifícios, outras devoções. É muito importante a gente saber de que essas práticas devem nos levar a uma conversão. Devem nos levar a nos aproximarmos de Jesus. É preciso que essas práticas piedosas, é preciso que essas práticas do jejum, outro tipo de prática, nos levem cada vez mais a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Nos leve cada vez mais a viver uma vida nova. Se assim não for, se o jejum não nos levar a isto, se o sacrifício não nos levar a uma vida nova, não tem fundamento. Se eu faço um jejum, por exemplo, que não me leve a uma vida nova, está sendo uma dieta. Uma dieta que eu queira emagrecer ou algum outro tipo de dieta. O jejum ou algum outro tipo de prática piedosa
precisa nos levar a uma vida de conversão, a uma vida mais próxima de Cristo, a uma vida mais vivente do Evangelho. Viver o Evangelho na nossa vida, viver o que Jesus ensinou na nossa vida. Senão, como o próprio Jesus disse também, logo se romperá. É como, Jesus fala, um remendo novo em roupa velha ou um vinho em odres velhos. É a novidade de Cristo que vem sem a mudança de nossas vidas, não se aguentará. Logo abandonará, logo não viverá a vida nova, logo estará vivendo a vida velha novamente. É necessário, então, que esse tipo de prática mude a nossa vida, o nosso proceder, essa vida conforme o Evangelho. Hoje é segunda-feira, estamos começando a semana. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha nos conduzir com sabedoria, ciência e discernimento, para que possamos, através dessas práticas, viver a vida nova em Cristo Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Rainha dos Servos, nosso baluarte Santo Inácio de Loyola, que a bênção de Deus repousa sobre nós, repousa sobre a sua vida, sobre essa semana, e que tenhamos uma excelente semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a você uma maravilhosa semana.